Irmãos, bom dia, que a paz seja com todos. Nessa manhã, vamos mais uma vez meditar, e nunca é demais, nos impossíveis de Deus na vida dos seus servos, do seu povo. Amados, é possível vencer inimigos tão poderosos quanto o mundo, a nossa carne e Satanás? É possível que eu vença as agruras, dores, tragédias desse mundo sendo fraco e débil? É possível eu vencer os desafios sendo incapaz, talvez fisicamente, intelectualmente, emocionalmente? Bem, a Escritura, no Salmo 18, versículo 29, diz assim: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Contigo é com o Senhor, com Deus, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus, saltei uma muralha. É possível fazer fugir 135 mil soldados do exército inimigo com apenas 300 homens e sem sequer usar uma espada? Bem, isso foi o que fez Gideão na época dos juízes sobre Israel. Qual o tamanho do exército inimigo, meu irmão, minha irmã? Qual a dificuldade? Não temos nós, nesse tempo, vencido medos, fake news? Não temos saltado muralhas, vencido tanta confusão nesse período de pandemia, incertezas? Não temos nós entrado pelo meio de um esquadrão firmes, confiantes no nosso Senhor? Precisamos sempre lembrar que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Gideão foi um dos juízes usados por Deus para libertar Israel. Moisés, o grande libertador usado por Deus, também foi juiz, julgava, liderava o povo. Josué, o sucessor na conquista da terra prometida. E depois vieram os juízes. O livro de Juízes, falando de homens, servos, serva do Senhor, como Débora, como Sansão, como Samuel, que foi o último dos juízes. O resumo do livro dos Juízes é: enquanto o juiz, o líder, estava vivo, o povo permanecia fiel. O juiz morria, o povo se desviava. Deus os entregava na mão dos inimigos. Eles se arrependiam e Deus levantava líderes para os livrarem. E assim Deus levantou Gideão, possivelmente um dos maiores juízes até Samuel. Então vejamos no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 4. E falando dos midianitas, meus inimigos, punham-se contra eles, contra Israel, no campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito
pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então esse é um resumo do que acontecia no livro dos Juízes. Bem, clamaram ao Senhor. E o que Deus fez? Deus, na sua misericórdia, seu amor pelo seu povo, mesmo quando o povo às vezes se desviava, ele ouvia e levantava então líderes, juízes, para guiarem o seu povo. Usava esses homens como libertadores do seu povo das mãos dos inimigos. E chegamos então a Gideão. Vamos ao versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Interessante. Primeiro que vemos aqui a respeito de Gideão. Gideão era um homem trabalhador. Deus é assim. Deus, ele, como está a Escritura, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus chama trabalhadores. Assim foi com Moisés. Onde estava Moisés quando foi chamado pelo Senhor, para ser usado pelo Senhor, pastoreando as ovelhas de seu sogro? Estava pastoreando. Onde estava Mateus quando foi chamado? Estava na alfândega, trabalhando. Onde estava Pedro? Trabalhando. Quando o Senhor passa da Galiléia chamando os seus discípulos, eles estavam trabalhando. E a segunda coisa que vamos ver aqui, Gideão estava malhando trigo. Interessante que o trigo devia ser malhado no campo aberto, mas devido às condições que nós lemos ali anteriormente, do ataque do inimigo, que eles avançavam sobre o campo e comiam tudo, tomavam para si as plantações, os frutos. Então ele estava num lagar, que era um local, na verdade, destinado para a prensa de uvas. Mas era um local mais escondido, mais protegido. Não era o local adequado, mas devido às condições, era lá que ele estava malhando o trigo, a sua plantação. Então, no versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é contigo. Vejam a situação em que estava Gideão. Uma situação que não era fácil. O povo não estava em situação fácil e ele também não estava trabalhando naquela condição. Uma situação desfavorável. Mas ele disse: o Senhor é contigo. Assim também, meu irmão, minha irmã, independente das condições que temos, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco sempre, jamais Ele nos deixará. Temos que sempre lembrar disso. Diariamente lembrar dessas coisas. Seja na bonança, seja na falta. Devemos sempre lembrar que o Senhor é conosco. Mas Gideão, versículo 13... Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. A gente vai ver depois que o anjo não respondeu o porquê. Que nós lemos aqui e sabemos, na verdade, por que Deus havia desamparado o seu povo por causa do pecado. No caso aqui deles, era por causa do pecado. Claro que não quer dizer que quando às vezes coisas ruins acontecem conosco, é por causa de pecado pessoal nosso. A própria pandemia é uma explicação disso. Muitas vezes é o pecado do povo, das nações.
como já ensinamos aos irmãos e falamos com os irmãos, além de ser cumprimento da profecia do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse que haveria todas essas coisas. Passando a pandemia, o que vai voltar? E já está voltando. À medida que vai as coisas voltando ao normal, vai voltar a violência, volta as balas perdidas, volta isso, volta aquilo, volta tudo aquilo que se profetizou. Guerras, nação contra nação, fome, peste, multiplicação da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, é assim, até que ele volte, só ele vai dar jeito, tendo nós um novo céu e uma nova terra. Então o anjo nem respondeu aqui o que, se o Senhor é conosco, porque já estava respondido aqui. O profeta também anteriormente aqui já havia respondido. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Interessante. Ele não fala assim, vai na força de Moisés, vai na força de Josué, vai na capacidade de Paulo, vai no temperamento de Pedro. Não. O Senhor nos usa cada um dentro daquilo que Ele nos deu, das capacidades que Ele nos deu. Meu irmão, minha irmã, Deus pode usar você poderosamente e deve estar até usando nesse período. Pode ser que Deus esteja te usando, tenha te usado nesse período tão difícil, de alguma maneira, para abençoar alguém, para acalmar alguém, para aquietar alguém, para salvar, Deus usar você para a salvação de alguém. Nós não sabemos, mas de alguma maneira Deus pode te ter usado e pode usar você ainda, independente se você tem curso de teologia, se não tem curso de teologia, se você tem diplomas, se não tem diplomas, se você é forte fisicamente, se você não é forte fisicamente, independente das suas condições de saúde, das suas condições emocionais, o Senhor vai nessa tua força. Deus nos usa dentro de nossas próprias condições, as condições de cada um de nós. Mas vejamos, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Não sou eu que estou te enviando? O Senhor Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que governa todas as coisas, para quem nada é impossível, não te enviei eu. Lembra até o chamado de Josué, não te enviei eu. Lembra também o chamado de Moisés, quando Moisés, Senhor, envia outro. Não, eu estarei contigo. Versículo 15. E ele lhe disse, Gideão lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Como eu posso livrar? Como eu sou o menor de todos? E o exército inimigo é poderosíssimo, os midianitas. Milhares. Aqui mostra a humildade de Gideão, e Deus gosta disso. Uma das coisas que mais agrada a Deus é a humildade. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E também revela um pouco do seu medo. Com certeza. Um exército poderoso, grande em número. Então vejamos. 16. E o Senhor lhe disse, porquanto a diferença está aí. Essa é a diferença. Se olharmos para nós, se eu olhar para mim, eu, pastor José, olhar para mim, não dá. Para as minhas condições, não dá. Para nós, não dá. Desafios grandiosos.
Não dá, só que a diferença é, eu tenho que olhar para ele. É o que o Senhor disse, a promessa, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Como se fosse apenas um. Então vamos ao versículo 21. O que aconteceu? Gideão pediu um sinal, né? E também dentro da situação que ele estava, ele falou, Senhor, dá-me um sinal, né? Depois vai falar mais um pouquinho mais à frente a questão do sinal também. Vai pedir mais 2 sinais além desse daqui, porque a tarefa era muito difícil. Era praticamente impossível realmente aos olhos humanos aquele desafio. E ele pediu o sinal ao Senhor. E aí no versículo 21, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Demonstração de poder. Demonstração de poder. 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Temor. Temor, outra característica de homem ou mulher que Deus usa. Então vimos aqui, trabalhador, não é preguiçoso, humilde e temor. Senhor, que eu vi a face do Senhor. Temor. É interessante, os maiores homens de Deus, mulheres de Deus na Escritura, eram pessoas que temiam a Deus, tinham o temor de Deus. E vemos hoje tantas coisas, pessoas falam que estão face a face com Deus, estou face a face com o Senhor, né? Vejo o Senhor, estou aqui sentindo o Senhor, e com irreverência, gritarias, pula-pula, pula para lá, pula para cá, uma desordem. E tempo que vemos na Escritura que alguém tem uma experiência com Deus profunda, temor. Temor. Assim foi com Isaías, Gideão, o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, e tantos outros na Escritura. Paulo fala de temor e tremor. 23. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou, Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Asbiesritas. Ou seja, edificou um altar, homem de comunhão, de louvor a Deus, de adoração a Deus, que buscava isso. Altar sempre da ideia de comunhão com Deus. Um homem que tinha comunhão com Deus. Versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Olha, e o que aconteceu aqui? O pai de Gideão era idólatra, tinha um ídolo de Baal, e Deus diz, Gideão, seja fiel a mim, me obedeça, vai lá, destrói aquele ídolo. Ou seja, obediência. Deus queria a obediência de Gideão. Isso aqui nos dá aquele ensino contra o pecado. Vemos que primeiro ele edificou um altar ao Senhor, adorou ao Senhor, comunhão com Deus. E ao mesmo tempo você tem que ter uma atitude radical contra o pecado. E nesse caso aqui era a idolatria. Ele vai. Deus diz a ele, vai e derriba o altar de Baal contra a idolatria. Então, obediência. Atitude radical contra o pecado.
27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez de noite. Mas obedeceu ao Senhor. Obedeceu. Obediência. Era um homem obediente. Então, mais uma característica do homem e da mulher que Deus usa. Nós vimos trabalhador, humilde, temente a Deus, que busca comunhão com Deus e uma atitude radical contra o pecado. Então, no versículo 34, e aí, olha o que diz aqui, tremendo. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após dele. Ele começou a juntar o povo para a peleja. E do versículo 36, e disse Gideão a Deus, aí ele pede sinal. Do 36 ao 40, ele pede mais 2 sinais ao Senhor. Olha, é difícil a tarefa. Então, ele pede, em primeiro lugar, a questão do sinal. Ele pega um velo de lã e falou que o orvalho deveria somente cair nesse velo. Ou seja, ele falou assim, vou deixar esse velo de lã aqui, e o orvalho vai cair, Senhor. Se o Senhor realmente é conosco, eu quero esse sinal, Senhor. Que fique tudo seco em volta, o orvalho não caia em volta, só caia no velo. E aconteceu. Aí depois, Senhor, mais um, Senhor. Não se acenda a sua ira contra mim. Agora é o contrário. Que o orvalho caia em todos os lugares à volta, mas o velo fique seco. E o Senhor, na sua graça, sua misericórdia, atendeu esse pedido de Gideão. E assim foi. Então, no capítulo 7 começa então a batalha. Antes de vamos ver a questão da batalha aqui de Gideão contra os 135 mil do exército. No capítulo 7, eu vou aqui só contar para os irmãos o que acontece. Ele tinha juntado o povo, mas Deus disse o seguinte, olha Gideão, é muito povo. Olha o versículo 2, e disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Deus está dizendo o seguinte, olha, tem muita gente contigo aí. Eram 32 mil, irmãos. Eram 32 mil soldados que Gideão havia juntado do povo, Só que o povo vai dizer que foi com a própria força, com o próprio poder. Olha, 32 mil contra 135 mil já era uma desvantagem bem grande. Mas Deus diz, é muito. E aí houve um processo, caiu para 10 mil. E Deus diz, ainda é muito, ainda é muito. E houve um novo processo de eliminação e sobraram 300. Olha o que diz no versículo 7. Disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. Com esses 300, para que a glória seja minha. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É com poucos para que o povo reconheça e saiba que a vitória vem de mim. Eu sou o Senhor, eu que tenho o poder. Para que a glória seja minha e o povo não confie na sua própria capacidade, no seu próprio poder de fazer as coisas. Então dá-se o combate. Gideão teve que ir, obedecer, confiar em Deus e teve que ir com 300 contra 135 mil do povo inimigo. Obediência e confiança em Deus. Irmão, irmã, é assim que deve ser. Só por confiar em Deus conseguimos vencer desafios
obstáculos intransponíveis, desafios grandiosos. Olha a sua vida, dá uma olhadinha na sua vida. Veja quantas muralhas você saltou, não com as suas forças, que você realmente não tinha forças. Quantas muralhas você está saltando agora e você não tem forças em si mesmo. E quantas muralhas você ainda poderá saltar. Para a glória de Deus. Então, o combate. O combate. Capítulo 7, versículo 12. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente estavam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Versículo 16. Então repartiu Gideão os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-se-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Versículo 18. E disse Gideão: tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor, e todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. E chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamavam: espada do Senhor, é de Gideão. Loucura. Irmãos, loucura. 135 mil como gafanhotos espalhados, e 300 homens com cântaros, com vasos, né? Cântaros de vasos de barro, com tochas, e gritando. Loucura, que estratégia. Qualquer general, humanamente falando, estrategista de guerra. Que é isso? Primeiro, pelo número de pessoas, 300 contra 135 mil. Segundo, a estratégia, o armamento, a arte da guerra. Tem um livro, Sun Tzu, não lembro agora o nome direito, acho que é esse, A Arte da Guerra, que eu já ouvi falar bastante. Seria bom ler, né? Não assim, guerra em si, mas fala de estratégia, né? E é muito conhecido, e que não é usado só para questão de guerra, né? Mas na vida, muitas lições, né? Mas, sinceramente, isso aqui, que estratégia é essa? Qualquer estrategista, o armamento que está usando, a quantidade de pessoas. Loucura, loucura. Irmãos, é assim que Deus faz. Não é à toa que Paulo diz que aprove Deus salvar os crentes, os cristãos, pela loucura da pregação. Porque é uma loucura. Os judeus pedem ensinar, os gregos querem sabedoria, o que é lógico humanamente falando. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, o Messias na cruz, e loucura para os gregos. Isso é sabedoria, estratégia. Quantas vezes a igreja é levada por estratégias humanas para tentar vencer desafios, até na propagação do Evangelho, salvar almas, entre aspas, usando estratégias que não são aquelas que Deus determinou na sua palavra, deixou claro na sua palavra. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura, né? Então, vejamos.
Versículo 21. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército inimigo deitou a correr e gritando, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Os próprios inimigos começaram a lutar uns contra os outros, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meola, acima de Tabate. Meu irmão, minha irmã, vamos então para o final. Capítulo 8, versículo 22. Depois de toda a vitória, tudo que Deus deu através de Gideão, então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Queriam fazer de Gideão rei. Reina sobre nós, domina sobre nós. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, não serei rei sobre vocês, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor vos dominará. Infelizmente, anos mais tarde, sabemos que pediram a Samuel rei, e aí Samuel, triste, mas obedecendo ao Senhor, concedeu um rei e ungiu Saul. Mas aqui já queriam que Gideão reinasse sobre eles, e a descendência. E Gideão: não, o Senhor reinará sobre vocês, Ele é o soberano. Mais uma vez aqui, a humildade e a consciência de Gideão a respeito do que Deus queria para o povo dele. Versículo 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. 40 anos Gideão liderou o povo, julgou o povo, e o povo teve descanso naquele período. E no 32, e faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai, em Ofra dos Abiezritas. É assim que Deus faz, meus irmãos, minhas irmãs. Ele honra aqueles que nele confiam e não em si mesmos. Ele exalta os humildes. Vimos aqui as características do servo de Deus. Você tem pouca força, meu irmão. Você tem pouca força, minha irmã. Se sente incapaz? Vai nessa tua força. Sirva a Deus. Faça a obra de Deus nessa tua força. Varão valoroso, varoa valorosa. Cristo não usou, interessante, Cristo não usou um transatlântico, ou um iate, ou um navio da poderosa frota imperial romana, mas usou um barquinho para falar à multidão as palavras mais sábias e poderosas já ditas em um dos momentos do seu ministério, em que havia uma grande multidão, e ele entrou num barquinho e pediu: afaste-se um pouco aqui da praia. E de lá ele ensinou o povo as palavras eternas, palavras maravilhosas. Usou um barquinho. Eu quero ser um barquinho, porque aí a glória é dele. De onde ele pronunciou, irmãos, as bem-aventuranças? Do trono ornado de ouro majestoso do imperador? Não, de um monte, o sermão da montanha. Ele usou 5 pães e 2 peixinhos. Que um rapaz, foi aquilo que o rapaz apresentou a Cristo na multiplicação dos pães. Um diz: temos aqui 5 pães, um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Meus irmãos, minha irmã, você tem 5 pães e 2 peixinhos? É isso que você tem? Apresente isso a Cristo. Apresente a Cristo esses 5 pães e 2 peixinhos. E milhares de pessoas foram alimentadas. O poder é de Deus, a glória é de Deus. Apresente a Cristo
os seus dons, a sua capacidade, aquilo que você tem nessa tua força. 5 pães e 2 peixinhos. Apresente sua fraqueza a Cristo. Apresente a sua escassez de recursos a Cristo. Sua limitada capacidade a Cristo. Porque a glória é dele. Quando nós vamos com a nossa capacidade, com a nossa força, com a nossa inteligência, somos os tais. Não. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Vamos encerrar. Salmo. Vamos ler. Salmo 18, 27 a 29. Livro de Salmo 18. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, orgulhosos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de esquadrão, com o meu Deus saltei uma muralha. Salmo 27, de 1 a 3. 27, de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Salmo 33, 16 a 21. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. A ele seja a honra, glória e louvor para todos sempre. Amém.